Estamos de volta com o Religare. Hoje eu recebo aqui Geraldo Luiz Demore, ele é vice-presidente da Soter e responsável pela comissão organizadora do Congresso Internacional da entidade que ocorrerá na PUC Minas entre os dias 9 e 12 de julho desse ano de 2012. Geraldo, essa temática da mobilidade religiosa que nós conversamos aqui, no Congresso aparece um subtítulo, Linguagens, Juventude, Política. O que é que vocês estão propondo, né, com esses três termos? A questão das linguagens, que a mobilidade ela não é somente um fenômeno social, ela também é um fenômeno simbólico. E ela explora uma série hoje de tecnologias, né, que são muito importantes e que são, digamos, exploradas, inclusive, pelos grupos religiosos diferentes, né? Então, a questão das linguagens visa um pouco a compreender, dentro desse processo de mobilidade religiosa, que tipos de linguagens hoje são, digamos assim, explorados, né, pelas diferentes denominações, ou a partir de que tipos de linguagens os grupos, as novas tendências religiosas, eles se afirmam. Então, isso é um pouco compreender isso, né? A questão da juventude é que, um dado também das pesquisas é que no meio juvenil, sobretudo, que há uma espécie de evasão também, a saída da religião, né? Então, por outro lado, a gente percebe que a juventude, curiosamente, que a gente pensava que a juventude pós-moderna não quer nada com o compromisso, com a transformação da sociedade, né? A partir, no final, sobretudo no final de 2010, início de 2011, nós assistimos grandes movimentos no mundo que tiveram como principais protagonistas os jovens, né? A Primavera Árabe, os jovens no Chile, né? Mesmo aqui no Brasil, alguns movimentos protagonizados por jovens. Então, a gente quer entender como que os jovens hoje, digamos, eles se compreendem dentro desse amálgama que está acontecendo, né? Esse movimento grande aí, religioso no Brasil, e a relação que isso tem ou não com a política. Porque a juventude, sobretudo da década de 60, 70, e mesmo a juventude das décadas de 80 até meados de 90, que estava nas igrejas, era uma juventude muito engajada, muito comprometida com a transformação social. E muitos falam que hoje essa juventude ela não tem nenhum mais, uma mordência, vamos dizer assim. Essa geração passada? Essa geração atual, muitos dizem. A atual, sim. Mas tem movimentos atuais que dizem que não, que essa juventude também ela quer transformação. Então a gente quer ver qual a relação entre religião e política hoje, na atual mobilidade religiosa. É muito, acho que o que a gente escuta nos movimentos juvenis, através dos congressos, dos debates que nós participamos. Você tem um trabalho pastoral, né? Também deve acompanhar isso. É a pergunta, o que a gente precisa fazer? Por onde ir? Isso. Há sim uma demanda, mas há também uma falta de um saber como. Né? E isso talvez esteja motivado pela falência de múltiplos modelos, né? Não apenas de um modelo. Agora, me chama a atenção também nesse cenário, além, você falou da onda de pentecostalização no cristianismo católico e evangélico, a questão de uma onda conservadora também na juventude. Quer dizer, a afirmação das experiências assim as mais radicais, né, a de um retorno a práticas, né, que já foram abandonadas até pela própria instituição, mas que retornam, né, nas vestimentas, nas ideias, nos valores até. O que você tem acompanhado desse debate, Quer Geraldo? dizer, eu acho que o que nós vivemos hoje é um processo profundo de fragmentação social, do tecido simbólico e do tecido religioso. Então, o que é um pouco isso que a gente chama a pós-modernidade, conduz um pouco a isso. Então, eu acho que ninguém pode viver sem nenhuma referência. Então, o fato de se autoafirmar identitariamente, né, seja pelo fundamentalismo religioso, que a gente percebe em grandes religiões do mundo, mesmo no cristianismo, seja por essas novas tendências no seio das igrejas aqui no Brasil ou no mundo, né, onde há uma espécie de retorno a certas expressões antigas do religioso, porque isso dá segurança, né? Afirma a identidade. Ser católico significa isso, né? Ser evangélico, ser protestante significa isso. Então, eu vou afirmar aquela identidade
que muitas vezes é idealizada, né? Então, as pessoas buscam também algo que dê uma espécie de segurança. Sim. Eu acho que é por aí E muito pautado que a análise no visual, na imagem. A imagem também. Aí joga com a nova mídia que explora muito isso também, né? As redes sociais, onde você já vai... Quer dizer, isso tem uma difusão enorme. Sim. Né? Olha, você tem uma grande experiência na organização de eventos dessa natureza, né? Os eventos acadêmicos da FAGE, da própria Amptecre, da Soter, já é a segunda vez que você se envolve. Como é que se organiza, né, um evento dessa natureza? Como é que tem sido pensado especificamente o Congresso da Soter? Isso. Então, veja bem, o Congresso, primeiro, a decisão do tema foi feita no Congresso passado. Depois a gente começa a entrar em contato com os conferencistas e os que vão compor as mesas redondas. Depois, uma terceira dimensão, com os que vão propor grupos temáticos, que são grupos que discutem as diferentes pesquisas que são feitas no Brasil ao redor do tema religião e teologia, né? Porque tem muitas faculdades e instituições que têm programas de ciência da religião, que tem muitas pesquisas na área de ciência da religião e muitas faculdades também que têm pesquisa na área da teologia. Então, os grupos temáticos. Então, junta essas tríplice dinâmica, né? O congresso ele se organiza ao redor de conferências, né, principais, né, pelo menos uma por dia. Depois tem mesas redondas que vão aprofundar as temáticas específicas, então vai ter uma mesa redonda só sobre linguagens, uma mesa redonda só sobre juventude, uma mesa redonda só sobre a questão política. E as conferências, em geral, vão pegar o tema de fundo, que é mobilidade religiosa. E os grupos temáticos, são 19 grupos, né? Na verdade 18 grupos temáticos e um grupo para iniciação científica. Aí nós temos, é muito diferenciado, né? E eles acontecem nas tardes. Então, os pesquisadores de diferentes faculdades de teologia e ciência da religião no Brasil, de programas também de pós-graduação, eles propõem comunicações e que são apresentadas nesses grupos nas tardes de terça-feira e de quarta-feira. Na noite de terça-feira, nós vamos ter uma sessão comemorativa dos 50 anos do Concílio Vaticano II, com a presença de Dom José Maria Pires e do pastor Walter Altman, né, luterano lá do Rio Grande do Sul. Sim. Mais ou menos esse o esquemão, né, do Congresso, como ele vai acontecer. Sim. A Soter, nesse Congresso, reúne pesquisadores da teologia, da ciência da religião, pesquisadores de diferentes espectros religiosos também. Né? Como é que a Soter tem se firmado como uma sociedade de estudos, de perfil acadêmico no âmbito da teologia e da ciência da religião no Brasil? Bom, a Soter já tem 26, está indo completar agora 27 anos este ano. Ela originalmente era um grupo de teólogos, teólogas, desde o começo um perfil ecumênico e de diálogo com as ciências sociais. Sempre teve pesquisadores da área da sociologia, sobretudo, que participaram dos congressos da Soter. Ela era feita, em geral, num ambiente mais, digamos assim, de casas de encontros ligadas às igrejas, em geral, ou algumas instituições acadêmicas. Já tem 4 anos, se não me engano, ou 5 anos, que os congressos começaram a acontecer na PUC Minas, justamente com essa preocupação de dar um caráter também um pouco mais de visibilidade, uma vez que a teologia, a ciência e a religião elas estão na academia, e, por outro lado, também de oferecer um espaço maior para, digamos assim, as diferentes, digamos assim, faculdades de teologia do Brasil, não somente católicas e protestantes históricas, que eram os que normalmente participavam dos congressos, mas também de outros tipos de faculdades que existem no Brasil. Então, com isso, digamos assim, perdeu um lado mais, poderíamos dizer, mais de encontro entre pessoas da sociedade, né? E abriu-se para pesquisadores da ciência da religião e da teologia. Sim. Então, ganhou um aspecto acadêmico um pouco maior. E a Soter tem abraçado certas, digamos assim, certas reivindicações ligadas à teologia, ciência da religião. Então, ela tem acompanhado, por exemplo, nos últimos 2 anos, ela acompanhou toda a questão de um projeto de lei sobre a profissão teólogo. Sim. Ela acompanhou também toda a questão da discussão sobre a matriz curricular para os cursos de bacharelado em teologia. Então, ela tem se inserido também nesse debate aí com o poder público, vamos dizer assim,
que legisla sobre a questão acadêmica no Brasil. Sim. Mesmo até na própria pós-graduação, né, onde vários pesquisadores, teólogos, cientistas da religião, que são também associados a... Isso. Né? A sociedade é uma sociedade de pessoas, né? Enquanto que, no caso da Amptec, é uma sociedade de programas de pós-graduação em Teologia e Ciências da Religião. Sim. Então, ela tem um diferencial também. Exato, né? E, no caso, a Soter tem reconhecimento também dos órgãos governamentais. Né? O evento, em sua natureza acadêmica, recebeu apoio de agências de fomento públicas, não? Isso. No ano passado, depois de vários anos, pelo que me consta, né, que não recebia nenhuma ajuda, nós fizemos projetos para a FAPEMIG, fizemos projetos para a CAPES e para o CNPq, e nós tivemos ajuda desses 3 órgãos. Neste ano, nós apresentamos projetos para a CAPES e para o CNPq, porque nós perdemos o prazo de enviar para a FAPEMIG, e nós obtivemos já a ajuda da CAPES. Estamos aguardando agora o resultado do projeto enviado ao CNPq. O que torna assim, esse compromisso da reflexão teológica e em ciência da religião um compromisso com a sociedade? Também. Sobretudo, né? Porque se o governo não com igrejas contribui, exclusivamente, não? As igrejas também contribuem, né? Nós temos projetos também, por exemplo, sempre tivemos apoio da Advent, que é uma entidade da igreja alemã, e de um grupo, de uma ONG, chama-se MZF, que é ligada aos franciscanos. Eles sempre contribuíram desde o começo, né, com os congressos da Soter, e continuam contribuindo. E o evento é aberto à participação das pessoas, o site já foi divulgado aqui no vídeo, soter.org.br, o telespectador que se interessar por participar do programa pode acessar o site da Soter e ali clicar no ícone, no link do evento e obter informações para participar das conferências, se inscrever, né? Porque ainda há tempo. Geraldo, muito obrigado pela sua participação aqui, sucesso ao evento. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, para rever esta entrevista, ver fotos de bastidores e saber mais sobre o nosso convidado, acesse a página do programa que está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.